Você já se encontrou evitando desafios ou oportunidades por medo de falhar? Provavelmente você respondeu que sim, e por mais duro que pareça, você não está sozinho. O medo do fracasso, também conhecido como atiquifobia, é uma emoção universal que pode afetar a todos nós em algum momento de nossas vidas. Os antigos filósofos estoicos nos ensinaram a encontrar a serenidade através da aceitação das incertezas da vida e da compreensão de que nosso controle real se estende apenas às nossas reações e escolhas internas. Em vez de sermos prisioneiros do medo do fracasso, podemos aprender a abraçá-lo como uma oportunidade de crescimento e aprendizado, assim como os estoicos ensinaram. Esse medo persistente e paralisante pode ser desencadeado por diversas fontes, desde experiências passadas até padrões irrealisticamente altos que estabelecemos para nós mesmos. Bem-vindo ao canal Sabedoria e Evolução. Neste vídeo, mergulharemos nas profundezas do medo do fracasso, explorando seus sinais e sintomas, suas raízes, como ele pode impactar todas as áreas de nossas vidas e, mais importante, como superá-lo. A jornada para vencer esse medo pode parecer assustadora, mas lembre-se de que, com as estratégias e insights certos, você pode aprender a abraçar desafios e oportunidades com confiança. Junte-se a nós enquanto desvendamos o mistério do medo do fracasso e descobrimos como ele pode ser domado, mas antes de começar, peço gentilmente que deixe o seu like no vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para ficar por dentro dos nossos próximos vídeos. Sua colaboração é de extrema importância para fortalecer nossa comunidade e levar mais conteúdos de qualidade às pessoas. O medo do fracasso pode produzir sintomas emocionais e comportamentais. Alguns dos sinais comuns desse medo incluem: a ansiedade. O medo do fracasso é frequentemente acompanhado de uma ansiedade debilitante. As pessoas que sentem esse medo podem se ver atormentadas por pensamentos intrusivos e preocupações incessantes sobre o que poderia dar errado. A ansiedade pode variar de preocupações leves a ataques de pânico intensos, com sintomas como coração acelerado, dificuldade para respirar, sudorese excessiva e tensão muscular. A sensação de apreensão constante pode tornar as atividades diárias desafiadoras e prejudicar a qualidade de vida. Evitar o enfrentamento. O medo do fracasso muitas vezes leva as pessoas a evitarem situações desafiadoras ou oportunidades de crescimento. Isso pode se manifestar de várias maneiras, como não se candidatar a empregos, não expressar opiniões em reuniões, não participar de atividades sociais, ou não buscar relacionamentos íntimos. O comportamento de evitar é uma tentativa de proteção contra o potencial de falha, mas, a longo prazo, pode limitar o crescimento e o desenvolvimento pessoal. Sentindo uma perda de controle. Pessoas com medo do fracasso muitas vezes se sentem impotentes e fora de controle em relação às suas vidas. Eles acreditam que as circunstâncias estão além de sua capacidade de influenciar, o que pode aumentar o medo e a ansiedade. Esse sentimento de impotência pode ser paralisante e impedir que as pessoas tomem medidas para alcançar seus objetivos. Desamparo e impotência. O medo do fracasso pode minar a autoestima e a autoconfiança das pessoas. Elas podem começar a duvidar de suas habilidades e competências, acreditando que não são capazes de superar desafios ou atingir metas. Como disse o filósofo estoico Marco Aurélio, o homem que teme o sofrimento já está sofrendo com o que teme. Esse sentimento de desamparo e impotência pode criar um ciclo negativo, tornando o medo do fracasso ainda mais debilitante. Sintomas físicos. O estresse emocional causado pelo medo do fracasso pode manifestar-se em sintomas físicos. As pessoas podem sentir um aumento na frequência cardíaca, dores no peito, tremores, tonturas, vertigens, sudorese excessiva e problemas digestivos, como náuseas ou desconforto abdominal. Esses sintomas são uma resposta do corpo ao estresse crônico e à ansiedade, demonstrando como a mente e o corpo estão interconectados. O medo do fracasso pode afetar as pessoas de diversas maneiras, o que significa que nem sempre é fácil identificá-lo. Algumas das maneiras pelas quais as pessoas podem sentir medo incluem:
acreditar que você não tem as habilidades ou o conhecimento para alcançar algo. Imagine alguém que sonha em aprender um novo idioma, mas constantemente repete a si mesmo que não tem o talento ou o tempo necessário para dominar uma língua estrangeira. Como resultado, essa pessoa nunca inicia o aprendizado. Sentir que não será capaz de atingir seus objetivos. Considere alguém que aspira a uma promoção no trabalho, mas acredita firmemente que nunca será escolhido, independentemente de seu desempenho. Isso leva a pessoa a não se esforçar para melhorar suas habilidades ou mostrar seu verdadeiro potencial. Procrastinar a ponto de afetar seu desempenho ou capacidade de terminar no prazo. Pense em alguém que é apaixonado por escrever e deseja publicar um livro. No entanto, essa pessoa procrastina constantemente, adiando a escrita e perdendo prazos, devido ao medo de que seu trabalho não seja bom o suficiente. Dizer às pessoas que você provavelmente irá falhar para que as expectativas permaneçam baixas. Imagine alguém prestes a participar de uma competição de corrida e diz a seus amigos que não treinou o suficiente e provavelmente vai perder. Isso é feito para reduzir as expectativas dos outros e, assim, aliviar a pressão. Subestimar suas próprias habilidades para evitar se sentir decepcionado. Considere uma pessoa talentosa em tocar piano que raramente se apresenta em público. Ela subestima suas habilidades musicais e teme que, se tocar diante de uma audiência, não atenda às expectativas e se sinta decepcionada. Preocupar-se com o fato de que imperfeições ou deficiências farão com que outras pessoas pensem menos de você. Pense em alguém que deseja participar de um grupo de teatro, mas evita fazer audições porque acredita que sua aparência ou voz não são perfeitas. Essa pessoa teme que os outros a julguem negativamente. Preocupar-se com a possibilidade de decepcionar os outros se falhar. Imagine alguém que deseja mudar de carreira, mas adia essa decisão devido ao medo de que sua família fique desapontada se não obtiver sucesso em sua nova profissão. Evitar completamente tentar. Considere alguém que gostaria de aprender a dançar, mas decide nunca se matricular em uma aula de dança porque teme a ideia de cometer erros em público. Como resultado, essa pessoa nunca tenta aprender a dançar. Sêneca, o filósofo estoico, sabiamente observou: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Essa citação nos lembra de como o medo do fracasso muitas vezes nos impede de tentar, tornando os desafios mais difíceis do que realmente são. Causas do medo do fracasso. O medo do fracasso pode ter uma ampla variedade de causas. Algumas causas potenciais incluem: educação crítica. Crescer em um ambiente onde os pais são extremamente críticos e exigentes pode criar um terreno fértil para o medo do fracasso. Por exemplo, uma criança que é constantemente repreendida por notas escolares não boas o suficiente pode internalizar a ideia de que qualquer erro ou imperfeição é inaceitável. Essa pressão constante pode resultar em um medo persistente de falhar em qualquer empreendimento. Definições de falha. Pessoas podem desenvolver definições rigorosas de fracasso devido a experiências passadas. Por exemplo, alguém que tenha enfrentado um fracasso anterior em um relacionamento, como um divórcio, pode associar qualquer relacionamento subsequente que não dure para sempre como um fracasso, criando uma expectativa impossível de atender. Como o filósofo estoico Epicteto ensinou: não existem eventos futuros infelizes para um homem que é totalmente aceito por eventos presentes. Esse ensinamento estoico enfatiza a ideia de que é importante aceitar plenamente as situações presentes e não carregar o peso do passado como um fardo constante de medo do fracasso. Genética. A predisposição genética para a ansiedade pode aumentar a probabilidade de desenvolver medos e ansiedades, incluindo o medo do fracasso. Se familiares diretos, como pais ou avós, têm histórico de ansiedade ou fobias, você pode herdar uma tendência a sentir medo com mais intensidade. Perfeccionismo. O perfeccionismo pode criar um ciclo de medo do fracasso. Imagine alguém que defina padrões extremamente altos para seu desempenho acadêmico e profissional. Sempre que não atinge esses padrões,
essa pessoa se critica severamente e acredita que falhou. Esse ciclo de autocrítica constante alimenta o medo do fracasso e pode levar à evitação de situações desafiadoras. Trauma. Traumas passados podem deixar marcas duradouras. Por exemplo, alguém que experimentou um fracasso significativo, como uma falência financeira que resultou na perda de sua casa, pode carregar o medo de enfrentar situações financeiras difíceis no futuro. O medo é alimentado pelas lembranças traumáticas e pela preocupação constante de repetir a experiência. Ter um ataque de pânico durante uma apresentação ou ser ridicularizado pelo seu desempenho, por exemplo, pode contribuir para sentimentos de medo. As consequências negativas decorrentes do fracasso, como perder o emprego ou não ingressar na faculdade, também podem ser fatores de risco que contribuem para o medo. Impacto do medo do fracasso. Baixa autoestima. O medo do fracasso pode prejudicar profundamente a crença de uma pessoa em suas habilidades e sua motivação para perseguir seus objetivos. Como o filósofo estoico Sêneca aconselharia: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. A baixa autoestima muitas vezes decorre do medo do fracasso, levando a conversas internas negativas e autoconfiança prejudicada, dificultando a busca de objetivos e o enfrentamento de desafios. Fraca motivação. Quando as pessoas temem o fracasso, elas também podem sentir falta de motivação, o que torna difícil iniciar projetos e trabalhar em direção aos objetivos. Quando algo parece demasiado desafiante ou envolve a aprendizagem de novas competências, as pessoas podem simplesmente desistir ou recusar-se a envolver-se. Como Epicteto, o filósofo estoico, ensinava: não busque que as coisas aconteçam como você quer, mas queira que elas aconteçam como elas acontecem, e você prosperará. O medo do fracasso muitas vezes está enraizado no desejo de controle absoluto sobre o resultado, o que pode levar à falta de motivação e à relutância em enfrentar desafios. Autossabotagem. Não é incomum que pessoas que temem o fracasso se envolvam em atos de autodestruição que prejudicam suas próprias chances de sucesso. Os estoicos nos lembram que, mesmo diante do medo do fracasso, o que podemos controlar é nossa própria resposta e esforço. Como Sêneca disse: enquanto adiamos, a vida passa. A autossabotagem muitas vezes é resultado do medo paralisante, mas escolher agir e enfrentar os desafios com coragem é uma forma de superá-lo e alcançar o sucesso. Vergonha. O medo do fracasso geralmente decorre do medo de sentir vergonha ou constrangimento. O fracasso pode desencadear sentimentos de inutilidade, portanto, evitar tentar às vezes pode servir como uma forma de se proteger da decepção, do arrependimento e da tristeza. O filósofo estoico Marco Aurélio nos recorda que não há vergonha em tropeçar, só é vergonhoso não se levantar. O medo do fracasso frequentemente deriva do receio de sentir vergonha, mas a verdadeira força está em enfrentar os desafios, mesmo que haja risco de falha. Superar o medo de sentir vergonha é essencial para seguir adiante em busca de nossos objetivos. Tratamento para medo do fracasso. O tratamento para o medo do fracasso depende de uma variedade de fatores, incluindo como você vivencia esse medo e o impacto que ele tem em sua vida. Em muitos casos, as pessoas podem usar estratégias de autoajuda para lidar com esses sentimentos. Se o seu medo do fracasso está impedindo sua capacidade de agir normalmente, é importante conversar com um profissional. No entanto, as opções de tratamento para esse medo podem incluir estratégias de autoajuda. Muitas pessoas podem começar a abordar seu medo do fracasso por meio de estratégias de autoajuda. Isso pode incluir a identificação de pensamentos negativos, a prática de técnicas de relaxamento, como a meditação, ou a definição de metas realistas. Autoconhecimento e autocompaixão também são componentes importantes para superar o medo do fracasso. Terapia cognitivo-comportamental, TCC. A TCC é uma abordagem terapêutica eficaz para tratar o medo do fracasso.
Ela ajuda as pessoas a identificarem pensamentos distorcidos e negativos relacionados ao fracasso e substituí-los por pensamentos mais realistas e positivos. Além disso, a TCC pode envolver a exposição gradual a situações temidas, ajudando as pessoas a enfrentarem o medo de maneira controlada. Terapia de grupo. Participar de terapia de grupo com outras pessoas que compartilham algum tipo de medo pode ser benéfico. Compartilhar experiências e estratégias de enfrentamento pode proporcionar apoio e uma sensação de pertencimento, ajudando a reduzir o isolamento. Aconselhamento de carreira. Se o medo do fracasso está relacionado à carreira, um conselheiro de carreira pode ajudar a identificar objetivos profissionais realistas e elaborar planos para alcançá-los. Isso pode incluir a avaliação de habilidades e a criação de um plano de carreira que leve em consideração o medo de fracassar. Mindfulness e meditação. A prática da atenção plena e meditação pode ajudar as pessoas a se tornarem mais conscientes de seus pensamentos e emoções, incluindo o medo do fracasso. Isso pode ajudar a reduzir a ansiedade e a ruminação negativa, permitindo um maior controle sobre as reações emocionais. Terapia de aceitação e compromisso. A terapia de aceitação e compromisso é uma abordagem terapêutica que se concentra na aceitação das emoções e pensamentos, em vez de tentar controlá-los. Isso pode ser útil para lidar com o seu medo, permitindo que as pessoas aceitem seus medos, mas ainda assim tomem medidas em direção a seus objetivos. Coaching de vida. Um coach de vida pode ajudar a pessoa a estabelecer metas claras, identificar obstáculos e desenvolver estratégias para superar o medo do fracasso. O coaching de vida pode ser particularmente útil para indivíduos que desejam alcançar objetivos pessoais e profissionais. Hipnoterapia. Alguns indivíduos encontram alívio do medo por meio da hipnoterapia. Isso envolve um estado de relaxamento profundo e foco na modificação de pensamentos e comportamentos relacionados ao medo do fracasso. Terapia de exposição virtual. Para pessoas que têm medos específicos como o medo de falar em público, a terapia de exposição virtual pode ser usada. Ela permite que as pessoas enfrentem seus medos por meio de simulações virtuais de situações desafiadoras. Medicação. Em alguns casos, sendo mais extremo, quando o medo está ligado a transtornos de ansiedade graves, o uso de medicamentos pode ser considerado. Um profissional de saúde mental pode avaliar a necessidade e a adequação de medicamentos ansiolíticos ou antidepressivos. É importante reconhecer que o tratamento ideal pode variar de pessoa para pessoa, e a escolha depende das causas subjacentes do medo e da gravidade do impacto na vida diária. Em muitos casos, uma abordagem combinada que envolve terapia, estratégias de autoajuda e técnicas complementares pode ser a mais eficaz. A orientação de um profissional de saúde mental qualificado é fundamental para determinar a abordagem mais apropriada e eficaz. Lidando com o medo do fracasso. Há também uma série de estratégias que você pode usar para ajudar a reduzir o sentimento de medo do fracasso. Alguns deles incluem: identificação de pensamentos negativos. Tente reconhecer e desafiar os pensamentos negativos relacionados ao fracasso. Por exemplo, se você está constantemente pensando que não é bom o suficiente para um novo emprego, questione essa crença e procure evidências de suas habilidades. Definição de metas realistas. Estabeleça metas alcançáveis e realistas. Definir objetivos inatingíveis pode alimentar o medo do fracasso. Ao quebrar grandes objetivos em etapas menores e atingíveis, você pode aumentar sua confiança. Prática da autocompaixão. Trate a si mesmo com compaixão e gentileza, mesmo quando cometer erros. Em vez de se criticar duramente, reconheça que o fracasso é uma parte natural do crescimento e do aprendizado. A aceitação da incerteza. Reconheça que a vida está repleta de incertezas e que o fracasso ocasional é inevitável. Aceitar essa incerteza pode reduzir a ansiedade relacionada ao medo do fracasso. Aprendizado com os erros. Em vez de ver o fracasso como um obstáculo, veja-o como uma oportunidade de aprendizado.
Pergunte a si mesmo o que pode ser aprendido de uma experiência de fracasso e como isso pode ser aplicado no futuro. Procurar apoio social. Compartilhe seus medos com amigos, familiares ou um terapeuta. Às vezes, apenas falar sobre suas preocupações pode aliviar a pressão e fornecer uma perspectiva externa. Desenvolver habilidades de enfrentamento. Aprenda técnicas de enfrentamento, como a respiração profunda, a meditação ou o exercício, para ajudar a reduzir a ansiedade e o estresse relacionados ao medo. Visualização positiva. Pratique a visualização de sucesso. Imagine-se realizando com sucesso tarefas que normalmente lhe causam medo. Isso pode ajudar a construir confiança e reduzir o medo. Considerar os resultados. Às vezes, pensar no pior resultado possível, e depois elaborar um plano sobre como lidar com isso, pode ajudar a reduzir a ansiedade quando você está perseguindo seus objetivos. Concentre-se nas coisas que você pode controlar. Em vez de se preocupar com aspectos da situação sobre os quais você não tem poder, concentre sua energia em coisas que você pode controlar. Planejar com antecedência. Quando você estiver enfrentando um desafio que possa desencadear seu medo de falhar, trabalhe no desenvolvimento de planos alternativos, caso seus esforços iniciais não saiam como planejado. Ter um plano B, ou plano C, pode ajudá-lo a se sentir menos ansioso e mais seguro. Redefinir o fracasso. Mude a forma como você pensa sobre o fracasso. O fracasso faz parte da vida e pode ser uma oportunidade importante para aprender e adquirir novas habilidades. Certamente pode ser decepcionante, mas é importante manter uma perspectiva saudável em relação aos benefícios potenciais de falhar de vez em quando. Lembre-se de que o sucesso geralmente é alcançado por meio de uma série de fracassos progressivos que levam a novas informações, habilidades e estratégias. Use o pensamento positivo. Evite conversas internas negativas que podem minar sua confiança e criar sentimentos de ansiedade. Em vez disso, tente pensar mais como um otimista para manter sua motivação elevada. Os antigos filósofos estoicos nos ensinaram a encontrar a serenidade através da aceitação das incertezas da vida e da compreensão de que nosso controle real se estende apenas às nossas reações e escolhas internas, e que o fracasso é uma parte inevitável da jornada humana. Em vez de temê-lo, podemos aprender a abraçá-lo como uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Assim como o ferreiro molda o aço com o calor da forja, nossas falhas podem forjar nossa resiliência e determinação. Enfrentar o medo do fracasso é um processo contínuo e desafiador, mas é essencial descobrir as estratégias que funcionam melhor para você. O importante é reconhecer que o medo do fracasso não precisa controlar sua vida e que há maneiras eficazes de enfrentá-lo. Lembre-se do princípio estoico da amor fati, que ensina a amar e abraçar seu destino, independentemente do resultado. Cultive uma mentalidade de amor ao destino e concentre-se no que você pode controlar, usando o fracasso como um trampolim para o sucesso futuro. Agora nos conte aqui nos comentários, qual foram os seus desafios mais marcantes? Daqueles que por muito pouco não fez você desistir por ter fracassado, mas que por algum motivo, fez você persistir e enfrentá-los com toda a sua força. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar o seu like e compartilhar com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para ficar por dentro dos nossos próximos vídeos. Obrigado por chegar até aqui e fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo. Vem muito mais por aí.